Guarani e outra que vocês estavam falando, né, de não ter aprendido e tal. O Guarani, se você não praticar, ou se você não tiver no meio, não praticar, igual qualquer outro idioma, você vai perdendo, vai esquecendo as palavras, os significados, né, a forma de falar, né, porque eu quase perdi. Pra falar bem a verdade pra vocês, eu quase perdi, por causa que eu vim muito cedo estudar no Brasil, né, aí a gente trabalha no Brasil, mora no Brasil, então, assim, o meio é muito português, né, então, um pouco espanhol, né, então, eu acho que eu só não perdi por causa que minha avó ainda é viva, porque com ela eu sinto a necessidade de ter que falar em Guarani, né, e com meu tio também, porque é automático. Isso, foi ele, inclusive, o responsável, né? Isso, ele foi o responsável de me incentivar mais profundamente. Então, ele me ensinava a cantar as musiquinhas em Guarani, por causa que ele era professor de educação infantil também. Arecô, quatro cunhã. Todo mundo sabe essa. Já me pediram pra traduzir essa música. Gente, tem coisa que não tem tradução, cara. Não tem graça. Juro pra vocês, já tentei traduzir em português. Não tem graça. Só tem graça em Guarani. Se você não entender, você só vai traduzir. Você vai saber o que a pessoa disse, mas você não vai achar graça. Igual eu falei pra vocês, o Chinarogape. Quem falar Guarani, não importa, nunca me viu na vida. Se eu contar essa história... Ai, trancou aqui. Coloca mais. Se eu contar essa história, vai rir por causa que vai entender o que eu tô falando. O Chinarogape é muito, tipo... muito nada a ver com o que era o que eu queria falar, entendeu? É fora do que eu podia dizer naquela... Ainda bem que eu era criança. Mas era legal. Eu passei bastante coisa. E em casa, uma coisa que é legal assim. Minha mãe, com os irmãos dela, ela se comunica em Guarani, né? Aí, com alguns meus tios, sem ser esse o professor, eu falo em português. Porque as filhas já estudam no Brasil, então a gente meio que acostumou a falar em português. E com meu pai também, português. Aí esses dias, faz um tempinho já, né, a gente tava mudando os tijolos lá de casa, lá pro fundo, tava na frente. Aí meu tio tava lá ajudando. Aí a gente, não sei o que ele tava contando, mas a história dele quando ele viajou pro Chaco, né, lá no fundo do Paraguai. Nunca veio pra lá, meu sonho é ir pra lá pra ver como que diz que é muito diferente do lado de cá. Porque o Paraguai é dividido em dois. O Chaco e onde a gente mora aqui, Pedro Juan, nessas outras cidades. Então, ele contando quando ele foi pro Chaco. Aí, a gente se cruzava, né? Tipo, ele tava lá no fundo, a gente dava o tijolo e ele colocava no lugar. E nós levando pra ele. Aí, ia eu, minha mãe, aí ele contava em Guarani. Aí, quando trocava meu pai, ele mudava a história pro português. Tipo, automaticamente. Vou passar a chave ali. Com certeza ele ficou preso. Pode continuar. Automaticamente ele mudava o idioma. Tipo, tão natural, depois eu escutando, né, eu entendendo os dois idiomas, porque ele não tava parando pra começar de novo. Ele só tava continuando. Continuando contra a língua. Aí tipo, e aí eu tive que subir no carro, pegar os negócios, entendeu? Desse jeito, exatamente assim, sem exagero. Aí eu olhei e falei assim, engraçado, né, como que a gente é. Ele falou, por quê? Eu falei, não sei se você percebeu, mas você tá falando em dois idiomas. Quando o Jorge vem, você fala em português, e quando minha mãe e a gente vem, você fala em Guarani. Falei pra ele. Aí ele falou assim, é verdade, né? Só que automaticamente no cérebro dele, ele conseguiu fazer isso. De tão natural que é você falar com uma pessoa em português e com outra em Guarani, mas você conseguir fazer essa troca naturalmente, né? Então, isso daí eu achei bem engraçado. Ficou bem registrado, assim, por causa que foi um momento que a gente não tava sentado numa roda conversando. A gente tava andando, né? Então, na hora desse cruze que vem um que fala português, seu cérebro automaticamente com esse tem que falar português. Automaticamente com esse eu tenho que falar em Guarani, né? E o que acontecia comigo em casa. Não em casa, mas assim, com a minha família brasileira, que eu vinha pro Brasil, eu morava no Paraguai, eu vinha pro Brasil... Eu falava, não, elas falam errado em espanhol. Então, eu vou começar a falar em português.